Boa tarde, muito bem, vamos lá para a nossa 8ª aula de filosofia. Aqui, professor Manuel. Para essa aula, eu também vou solicitar um resumo. Aproveito para cobrar de vocês a participação no dia da aula na nossa live. Então, é importante que vocês esclareçam suas dúvidas. Eu fiz uma pesquisa e o tema da nossa aula de hoje é resultado da sugestão de uma aluna. Então, respondam a pesquisa, por favor, sugiram temas, participem da live, devido à importância para o registro da sua presença. Conforme eu tenho falado, vai lá me dar um oi. Tá? Então, no dia da aula, às 20 horas, é fundamental sua participação. Hoje nós vamos falar sobre Maquiavel, sua história de vida, o livro mais importante de Maquiavel, O Príncipe, um livro de leitura muito atual e escrito há mais de 500 anos. Mas afinal, quem foi Maquiavel? Maquiavel foi um historiador, Maquiavel foi poeta, diplomata, músico e filósofo. Pelas contribuições dadas por Maquiavel, ele é considerado o primeiro cientista político. Maquiavel era diplomata, então era uma pessoa viajada. Conheceu diversos principados, hoje países. O seu pensamento contido no Príncipe é tão importante que levou à criação de um adjetivo, maquiavélico, que ao contrário do que as pessoas, muitos interpretam como uma coisa má, não é isso. Então maquiavélico vem de Maquiavel, mas tem o significado de uma pessoa astuta, de uma pessoa inteligente. No vulgo popular, maquiavélico tem um outro contexto. Maquiavel escreveu O Príncipe, né, e tem muitos que interpretam que, na realidade, O Príncipe ele foi escrito para o povo. A grande maioria dos intelectuais, dos escritores, dizem que Maquiavel escreveu O Príncipe, para os reis, para os governantes, para o presidente, para o primeiro-ministro. Mas tem alguns que interpretam que Maquiavel escreveu O Príncipe para o povo, como um instrumento de reflexão sobre as diversas formas de pensar e agir do governante para que o povo possa se defender. Olha que interpretação interessante. Embora Maquiavel tenha dedicado o livro a Lorenzo, da família Médici, que era uma família muito rica, muito importante na época, mas ele dedicou o livro a Lorenzo, o príncipe, com o desejo de que ele se tornasse longevo, passasse muito tempo no poder. Mas, na verdade, Maquiavel queria era um cargo no governo. Um ano antes do livro ser escrito, ele foi banido de Florença. E aí, no exílio, ele se dedicou a escrever
com base nas suas experiências, ele tinha visitado muitos principados, e aí ele escreveu, na realidade, ele escreveu uma carta que se tornou livro. Maquiavel fala sobre o poder com base nas suas experiências de viagem. Ele dá conselhos ao príncipe de como alcançar e manter o poder. E claro, em troca, como já falado, em troca dos seus conselhos, ele queria lá uma boquinha, não era bobo nem nada, como funcionário público. Na época de Maquiavel, em meados do século XV, início do século XVI, o cristianismo passava por um período de decadência. Já abordamos isso em outras aulas, não é? Então, as novas descobertas, novas terras, novos mundos, terra não é plana, terra não é o centro do universo. Então, a igreja passou por um leve declínio. E aí, como resultado disso, naturalmente, um conflito entre a igreja e o Estado. Estado aqui, com E maiúsculo, governo, instituição, carta magna, país, nação. Então, o Estado na sua organização máxima. Era um período, o período de que escreveu o livro, de ascensão do capitalismo, se espalhando. É um período, diria, de início da globalização. E junto com a globalização, a expansão do capitalismo. E do desenvolvimento e de criação de estados, novos estados. Tem um fortalecimento das monarquias, que dura por um período, até a Revolução Francesa, né, que a monarquia começa a perder o seu poder, mas quando escreveu o livro, você tinha aí esse fenômeno de expansão do capitalismo, criação de novos estados e fortalecimento, pelo menos por um período, da monarquia. Esses estados novos, esses países, eram caracterizados pela centralização das instituições políticas. Então, quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele trouxe uma nova visão em relação ao papel do Estado, da política, da religião. Cada um com a sua importância, mas cada um ocupando o seu papel. Maquiavel mostrou que existem duas éticas distintas. Uma ética cristã, útil para salvar vidas, salvar alma, dentro de uma lógica ser sempre bom, nunca mentir, nunca utilizar máscaras, praticar a bondade, a solidariedade, o amor ao próximo. Então essa é a ética cristã que cuida da alma e que te leva ao céu. E Maquiavel não negava isso. Mas ele separava e dizia que existia uma ética que era uma ética política. E essa ética política era para ser utilizada no Estado, na governança, pelo príncipe.
essa ética política, ela tinha uma lógica. Então, se necessário, pode-se mentir. Se a situação exigir, pode-se parecer bom, piedoso, pela manutenção do poder, pela manutenção do Estado. Para Maquiavel, é imoral defender uma ética egoísta. Apesar de defender o poder, Maquiavel acreditava que o príncipe deveria governar para o seu povo, para a felicidade do povo. Ele acreditava que nem sempre o povo sabe o que quer, o que fazer. E aí cabe ao príncipe decidir, utilizando os meios que forem necessários, mas sempre pensando no que é melhor para a coletividade. De acordo com Maquiavel, o homem esquece mais facilmente a perda do pai do que a perda do patrimônio. Então, assim como Hobbes, Maquiavel era um forte defensor do patrimônio. Maquiavel era um entusiasta do Estado, da governança, do poder centralizado, e defendia uma lógica que era resumida assim, mostrar o mundo como ele é, não como deveria ser. Então, no mundo de hoje, a gente vive uma ilusão de como o mundo deveria ser. E todo mundo cria os seus conceitos. Eu gostaria que fosse assim, que fosse assado. Maquiavel defendia que os governos, as pessoas, as autoridades, encarassem o mundo como o mundo é. Sem fantasias. Sem máscaras. Então, deixando bem claro, Maquiavel defendia que para exercer o poder, a natureza dos homens deve ser levada em consideração. Maquiavel entendia que os homens são ingratos, volúveis, dissimulados, falsos. Então, nada mais natural do que agir da mesma forma, para não sofrer uma derrota por ingenuidade. Ou seja, acreditar que os homens são bons é o que existe de pior em um político. Esse é um dos conselhos de Maquiavel. Acreditar que os homens são bons é o que existe de pior em um político. Maquiavel, hoje. O que nós podemos exigir de um político? Que ele sempre diga a verdade? Sempre fale o que pensa? Sem aparências, dissimulações? Ou pelo contrário, se o político disser sempre a verdade, se for pleno, íntegro, seria a ruína do Estado, do governo, da nação? A relação entre verdade e política
é uma relação conflituosa bastante atual. Especialmente em período eleitoral. Vamos ter eleições em breve. Não é? Hoje você tem diversos mecanismos em função da internet, as próprias mídias sociais, de pesquisar. A princípio, todo político é o quê? Honesto. Tem um filme, que eu acredito que deve ter na Netflix, que eu aconselho, que é O Político Honesto. Se eu não me engano é esse o nome dele. Com aquele Hassum, aquele que era gordo, ficou magro. Se eu não me engano é esse, o Político Honesto. O Candidato Honesto, agora que eu lembrei. Se quem não assistiu, se puder assistir, vale a pena até para a gente comentar. O Candidato Honesto. Mas volta aqui em Maquiavel. Maquiavel acreditava que a boa administração do príncipe dependia de articulação política, de sabedoria. Que hoje, qualquer governo que você pegar, eu acho que é uma necessidade do sistema democrático. O presidente não tem esse poder todo que muita gente acha que tem. Até porque você vive na democracia com 3 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. Eu diria um 4º poder, que é a imprensa, que exerce um poder muito forte sobre as pessoas e sobre os governos. O atual governo tem uma briga, se prioriza alguns meios de comunicação, outros não, alguns canais, outros não. Tentou, no atual governo, uma articulação política um pouco desarranjada. Se isso é bom ou ruim, a história dirá. Mas Maquiavel defendia a necessidade de uma articulação política rígida, realizada com muita sabedoria, atrelada às características das pessoas. Uma articulação com ousadia, com sagacidade, com perspicácia, com carisma. Observe as pessoas que são bons negociadores, bons políticos, possuem essas qualidades: carisma, perspicácia. Maquiavel sustentava a ideia de que o bom exercício da vida política, ele deveria priorizar, focar a felicidade do homem e da sociedade. Parece um pouco paradoxo, mas não é. Então, como Maquiavel acreditava que o povo, de uma forma geral, muitas vezes não sabe nem o que quer, a gente percebe isso ainda hoje na nossa sociedade. Então ele defendia a centralização do poder no príncipe, mas o príncipe exercendo um poder para o povo, para a felicidade do povo, para a felicidade da sociedade. Nenhum príncipe infeliz pode exercer o poder com um povo infeliz. Nenhum príncipe feliz pode exercer o poder com um povo infeliz. Então, se o povo está infeliz, não tem como, não tem poder. Na realidade, a infelicidade gera uma série de fatores, inclusive o impeachment do líder. Se o povo está infeliz, está insatisfeito, por que eu vou manter este no poder? Então, Maquiavel tinha essa sacada. Nós temos que manter o povo feliz. O povo infeliz é um povo perigoso. Se necessário, um governante deve mentir, trapacear. Maquiavel declara que é melhor para um líder caluniar, prometer, se, em função disso,
né, ele conseguisse manter no poder. Tem consequências diversas e adversas nessa questão. Tem uma questão também abordada por Maquiavel, uma república sem cidadãos de boa reputação não pode ser bem governada. Nós sabemos que a maioria do povo brasileiro é honesto e trabalhador. Mas o jeitinho brasileiro ainda é muito forte, né? Então, quantas pessoas fazem o imposto de renda como deveriam fazer? Quantos gatos da NET, da energia elétrica, de água, se espalham por esse Brasil? Então é difícil governar um povo, uma nação, cuja reputação tem uma mácula. Então Maquiavel pegava muito. Então o príncipe, ele consegue governar o povo feliz, mas um povo que seja honesto. Agora tem a questão de manter o poder, né? Então, o Maquiavel dá conselhos, né? Olha, mas assim, temos que manter o poder. Então, a honestidade, às vezes, pode ser um pouco paradoxo, não é? Como é que você quer um povo que seja, um príncipe que não seja? A não ser que você queira se perpetuar no poder. E muitos conseguem fazer isso pela aparência. Mas tem algo aqui muito legal na fala de Maquiavel, que é o seguinte, vale mais fazer e arrepender-se que não fazer e arrepender-se. Então Maquiavel dava esse conselho para o príncipe, né? Se quer fazer, faça. O arrependimento faz parte. Se acertou, a glória lhe vem, o sucesso lhe vem. Se não acertou, paciência, vamos tentar novamente. Mas é melhor se arrepender fazendo do que não fazendo nada. Maquiavel dizia assim, não se deve confiar plenamente nas pessoas, né? Visto que a natureza humana é uma natureza egoísta, que o dinheiro, por vezes, parece ocupar um pedestal de muita importância. As pessoas valorizam muito o dinheiro. E é responsável, né, por corromper toda e qualquer relação. Esse é um fato. Né? Numa sociedade extremamente capitalista, no qual o dinheiro passa a ser um deus. Então, se você não tem princípios éticos, princípios morais, é capaz de fazer tudo pelo dinheiro. Quando a gente lê o Príncipe e traz o Príncipe para os dias de hoje, consegue entender a forma de governar de muitos políticos, presidentes, prefeitos, governadores. Não é? Então, na época de Maquiavel, né, era muito comum o governo se preocupar com pão e circo, comida e diversão. Então existiam os espaços públicos para duelos até a morte. Mausoléu, né, na Itália até hoje, né, você tem lá a construção de um espaço público cujos homens, né, entravam lá no UFC da época
Só que no UFC de hoje, né, basta a pessoa ser nocauteada. No UFC da época, a pessoa era morta, né? Então, no ato final lá entre os guerreiros, né, olhava lá para o imperador, né, e se o imperador fazia assim, significa deixa vivo. Né? Se o imperador fazia assim, né, o combatente tinha que matar o seu oponente, e o povo vibrava com isso. Então tinha circo e tinha vinho. Hoje, você pensa nos grandes eventos políticos, né, e como nos grandes eventos esportivos, e como são utilizados politicamente. No Brasil, recentemente, nós temos um exemplo, né, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o circo para o povo, para a felicidade do povo. Então, um evento utilizado politicamente em favorecimento de um príncipe, o príncipe da época. Ainda hoje, você tem os campeonatos de futebol, grandes eventos musicais, religiosos, nada contra, né? Você tem Marcha para Jesus, você tem a passeata do movimento gay, Lollapalooza, né? Carnaval, festa junina, no Nordeste, festa da Padureira de Aparecida, Oktoberfest, que algumas até juntam pão e circo. Mas é circo puro. Mas o Maquiavel falava, o povo quer circo. Então, enquanto tem circo, fica distante da política, fica distante do poder. E aí fica mais fácil para o príncipe exercer esse poder. Então, o príncipe, né, se tornou um best-seller. E contribui com a história, com a filosofia, com a política, né? Quando fala do papel do Estado, quando estimula o olhar crítico do leitor a respeito de quem os governa, é tão atual, né, que mesmo escrito há mais de 500 anos, é uma leitura obrigatória para entender de política. Não sei se o Bolsonaro leu, tenho minhas dúvidas. Não sei se o Lula leu, tenho minhas dúvidas. Mas o Fernando Henrique com certeza leu. O Paulo Guedes, o Moro. Então, as autoridades intelectuais que cercam o nosso presidente hoje, o Mourão, a área militar, todas elas podem ter certeza que leram. Então, O Príncipe é um livro tão atual, né, que ainda hoje ele é leitura obrigatória nos cursos de formação política, de filosofia. Nós estamos falando do Príncipe no curso de administração, no curso de ciências contábeis, no curso de direito. Algo de importante ele tem para agregar. Não é? O Príncipe é uma obra clássica. No sentido popular do clássico. Passa o tempo. Entra ano, sai ano, o clássico é eterno. Ele foi escrito em 1513, né, tinha como destinatário o príncipe Lorenzo de Médici, conforme já falado, né, que era o governante de Florença, atual Itália. Eu considero uma leitura obrigatória para administradores, historiadores, sociólogos, advogados, políticos. É a obra traduzida do italiano, né, mais famosa de todos os tempos no mundo inteiro. Não tem nenhum livro em italiano que tenha sido traduzido para o mundo inteiro, praticamente em todos os idiomas. Ele está dividido em 26 capítulos.
escreve sobre a necessidade, né, do príncipe ter um exército forte e confiável. Então aí você observa e faz uma relação, nos últimos governos, todos eles, nenhum deles, todos eles, o exército, a marinha, os militares, tem um papel de importância. Nesse aqui, nesse governo atual, tem um papel maior. Tem militar em tudo que é ministério, em tudo que é estatal. Então, o Maquiavel, né, ele diz assim, olha, para a gente finalizar essa parte e continuar na próxima aula. O príncipe, é melhor ele ser temido do que amado. Se ele puder juntar os dois, melhor. O ideal é que ele seja amado e temido. Mas se tiver que escolher, que seja temido. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Não pode ser odiado. Então, o Maquiavel falava assim, ó, um príncipe ele tem que ser bondoso, ele tem que ser caridoso, religioso. Agora, presta atenção nisso aqui, olha. Essas são características, né, que, se ele não possuir de fato, mas é o que ele deve aparentar, é o que ele deve mostrar. Porque o governante, ele precisa de apoio popular. Ele precisa ter a opinião pública com ele. Então você tem, por exemplo, dois políticos com duas personalidades muito fortes, antagônicas, o Bolsonaro e o Lula, mas muito preocupados com a opinião pública. Continua, faça o resumo, me encaminhe, essa é a atividade dessa aula, ok? Encerramos aqui, até a nossa 9ª aula. Fui!